Então tá bom. Se eu extrapolar, né, a regra de superação, que é aquela de mais de 288 mil, ou eventualmente, se para eu me tornar contribuinte no mesmo ano, vai retroagir, não vai retroagir? E o que eu já vendi nesse ano? E o que eu já recebi? Aí vem regulamento, e por isso que a gente colocou ali, a partir do quarto imóvel, por um exemplo, no caso de venda. E aí falou, não retroage. Mas uma coisa bastante interessante que a gente tem para colocar, e não dá muito pra gente tratar, que senão não vai dar tempo, mas é legal jogar pro pessoal pensar, que é, primeira coisa, até quando ele vai se tornar contribuinte? Então, ele em 2028 cumpriu a regra, e aí ele vai se tornar contribuinte no ano seguinte, porque no caso da locação ele teve 240 mil reais, né, mais que 240, não e menos que 288, mais de 3 imóveis distintos, ele se tornou contribuinte para o ano seguinte. Até quando ele vai se tornar contribuinte? E aí, o entendimento, por exemplo, que eu tenho, mas aí vai de cada um, a lei complementar, ela diz, deixa eu até abrir aqui, as pessoas físicas que realizarem operações com bens imóveis serão consideradas contribuintes do regime regular do IBS-CBS nos casos de serão consideradas, e aí ele fala, tá, locação, sessão onerosa desde que no ano calendário anterior, ou seja, então se ela cumprir os critérios para ser contribuinte no ano seguinte ela é contribuinte. Se no ano seguinte ela não cumprir o critério de novo, no outro ela deixa de ser. E se ela cumprir o critério de superação para ser contribuinte esse ano, como o mais engloba o menos, ela vai ser esse ano e o ano seguinte. No outro, se no ano seguinte ela não cumprir, ela deixa de ser. Então, isso é bastante interessante, porque a gente tinha essa discussão, até quando vai ser? E as outras duas coisas que eu deixo para vocês pensarem primeiro, vocês vão ter redutor de ajuste, o Rodrigo vai falar, e vocês vão entender o que é redutor de ajuste e a importância do redutor de ajuste. Pessoa física, quando ela se torna contribuinte do IBS-CBS, os imóveis que ela já tinha e ela for vender, por um exemplo, vai incidir IBS-CBS, mas ela não vai ter redutor de ajuste. Porque quando ela adquiriu esse imóvel, ela não era contribuinte do IBS-CBS, e a lei complementar tem um dispositivo que diz que quando você passa um imóvel de um contribuinte para um não contribuinte, extingue o redutor de ajuste, então ela não tem redutor de ajuste. E ela não vai ter crédito também, porque quando ela comprou, ela era pessoa física, ela estava no final da cadeia de consumo. Ela não tem crédito, ela vai vender esse imóvel sem redutor de ajuste, sem crédito. Isso é uma coisa para vocês pensarem depois, e conforme a gente vai ensinar o redutor de ajuste aqui, vocês vão entender isso.